Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, dos versos 11 ao 14. Poucos versos, né? É um trecho pequeno que eu quero abordar hoje. Vocês vão perceber que essa abordagem vai estar muito conectada com o que eu falei hoje pela manhã, sobre comprometimento, sobre compromisso, sobre uma disposição de lutar, de vencer, de se relacionar com o Senhor de forma séria, de forma que você venha a crescer a cada dia, né? A gente vai ler dois textos, são dois textos pequenos, convido vocês a ler comigo, né? Logo esse texto inicial aqui, em Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ok? Esse é o primeiro texto. Abra comigo agora em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, também é um texto pequeno, capítulo 1, dos versos 3 ao 9. 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 9. O nosso texto principal, irmãos, nessa noite é Hebreus, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14. Aqui é só um texto para a gente estar fazendo comparações no decorrer da nossa mensagem, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Tá bom? Então, voltando agora para Hebreus, capítulo 5, vamos fazer uma oração e vamos tratar sobre esse texto e algumas aplicações para as nossas vidas, dentro do que o autor dessa carta quis apresentar àquela comunidade sobre compromisso e relacionamento com Deus. Oremos. Santo Deus, nós agradecemos por este momento aqui. Pedimos a tua orientação sobre esta passagem, sobre esta palavra. Que essa exortação que foi dita há tanto tempo atrás, possamos entendê-la e associarmos alguns problemas que percebemos também no nosso mundo, no nosso momento aqui de vida, nesse momento em que a igreja se encontra. Então nós pedimos a tua orientação, pedimos o teu auxílio e nos fala através da tua palavra para entendermos onde estamos errando, para entender as nossas falhas
possamos corrigir e assim agradar o Senhor com as nossas vidas. Pedimos todas essas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma comunidade cristã, conhecedores do Antigo Testamento e a sua ação sacrificial, os sacrifícios que eram realizados, as práticas que eram realizadas naquela época, estavam amedrontados e enfraquecidos por causa de perseguições externas e tendenciosos a negar Cristo e voltar às antigas práticas judaicas. Eles estavam desanimados, eles precisavam entender o papel de Cristo como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para renovar a sua fé, ter ousadia na vida cristã e congregar com entusiasmo, com alegria, com satisfação. Pequenas igrejas locais, elas fecham. Grandes igrejas locais, elas também fecham. E morrem por causa da indolência, que significa uma preguiça, uma falta de atividade, uma morosidade, um ócio que a igreja possivelmente esteja encontrando hoje em suas atividades e nos seus relacionamentos com Deus. Porque essa comunidade aqui, eles abraçaram a fé, eles conheceram o Senhor Jesus Cristo, mas por causa de muitas coisas que estavam acontecendo, semelhante ao período e ao contexto de 2 Pedro, que também havia perseguições externas. Pedro ali estava orientando aqueles irmãos a batalharem pela fé, a juntarem a sua fé à virtude, ao conhecimento, a esperança, a perseverança e várias outras características. Eles estavam sendo desafiados para isso e também estavam passando por momentos difíceis. Falamos hoje pela manhã que o momento ali de 2 Pedro era imperador Nero, perseguição, a igreja sofrendo, mas mesmo assim o tratado era outro, mesmo assim o propósito era outro, a forma de pensar era outra. Aqui nessa comunidade judaica, aqui nessa comunidade de judeus e cristãos, aos hebreus, essa carta, que nós não sabemos, porque não temos a informação de quem foi o autor, mas provavelmente tinha um relacionamento íntimo e um conhecimento detalhado a respeito desses irmãos. Ele estava entendendo que esses irmãos estavam enfraquecidos, estavam tristes, estavam desanimados, estavam sem alegria na vida cristã, porque estavam retrocedendo e voltando a antigas práticas, e com isso, desistindo ou negando o Senhor Jesus Cristo. É por isso que você vai ver textos como a exaltação de Cristo em comparação aos anjos, a exaltação de Cristo em comparação a Moisés, a exaltação de Cristo em comparação ao sacerdócio araônico. Várias comparações que esse autor faz, dizendo, e informando aquela comunidade que Cristo é superior sobre todas as coisas. Então, é extremamente necessário essa exortação para nós hoje. Como falamos hoje pela manhã, há uma necessidade de que o povo de Deus tenha alegria, tenha ousadia, conheça mais o Senhor e tenha um relacionamento mais íntimo e mais eficaz com Deus. Percebemos que hoje, e tratamos sobre isso, que a igreja ela está vivendo um momento de passividade. Eu venho, escuto e vou para a minha vida normal. Poucas vezes tentamos encarar a vida cristã de uma forma mais séria, de uma forma mais compromissada, de uma forma mais diligente, de pesquisa, de busca e de conhecer ao Senhor. Esses irmãos aqui estavam nessa situação. E foi preciso que fosse enviada essa carta para que eles se animassem. E essa animação era diante de algumas informações a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito do seu sacrifício, a respeito de quem ele era, e precisava-se um entendimento a respeito disso. Quando eu falo sobre comparações, essa comunidade e como estamos hoje, será que não estamos precisando também de entender mais a respeito disso? Será que a nossa vida, da forma como estamos conduzindo, o nosso cristianismo, a nossa relação com Deus, não está havendo alguma necessidade de retornarmos, de reavaliarmos
o que nós pensamos sobre Deus, como nós entendemos Deus e como é o nosso relacionamento com Deus. Então, talvez, diante dessas informações aqui, nesses poucos versículos do capítulo 5 de Hebreus, tenhamos essa informação e vamos pensar nessa necessidade de reavaliarmos também o nosso relacionamento com Deus e como estamos vivendo essa vida cristã, essa nossa vida cristã todos os dias, tanto aqui na igreja como fora da igreja, tá bom? Então você percebe aqui comigo, no primeiro versículo, versículo 11, que o autor começa falando a este respeito, versículo 11 do capítulo 5. A este respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Então, duas coisas aqui nos chamam a atenção nesse primeiro versículo. Primeiro, que existia muitas coisas a serem ditas, coisas difíceis de explicar. E a segunda informação que nós temos nesse versículo 11 é que essas coisas não poderiam ser ditas porque estes irmãos, essa comunidade, ela se tornou preguiçosa para ouvir. Então, coisas difíceis de explicar e preguiça de ouvir. Isso vai nos conduzir a um outro ponto que iremos abordar logo mais. Mas perceba comigo que quando ele fala a este respeito, temos muitas coisas a dizer, ele está se referindo a informações anteriores, ao que você vai encontrar no capítulo 5, mais versículos anteriores ao 11, onde ele vai falar sobre que Jesus adentrou aos céus. Lembre-se que a informação de Hebreus ela está muito ligada ao antigo sacerdócio, que a gente encontra ali em Levítico, a partir do capítulo 1, mais precisamente até o capítulo 5, e outras informações ali, como o povo de Israel servia ao Senhor, como eles sacrificavam, como eles chegavam diante de Deus, né? Vocês já ouviram falar muito sobre isso, não precisamos entrar em detalhes, até mesmo porque o nosso objetivo hoje à noite não é esse, mas existia um sacerdote que era escolhido por Deus, no caso ali Arão, seus filhos, né, que morreram porque tiveram atitudes indevidas nesse seu serviço sacerdotal, mas depois vieram os outros filhos e deram continuidade, e assim ia se levantando, né, a cada momento ali do povo de Israel, um sacerdote que era o intercessor, que era aquela pessoa que fazia intermediação. Então, existia um momento que era um sacrifício anual, uma oferta anual, em que todos os pecados do povo eram confessados, eram ditos ao sacerdote, ele entrava nos santos dos santos, né? Tinha aquela estrutura ali do tabernáculo, tinha um momento, um local onde ficava a mesa, né, dos pães, a propiciação, a mesa dos pães asmos, depois tinha uma cortina e você entrava ali nos santos dos santos. Só quem poderia entrar naquele local era o sumo sacerdote. E ele levava sangue, aspergia, né, colocava ali sobre a arca e assim purificava e Deus perdoava os pecados daquela comunidade. Então, este era a estrutura de se chegar a Deus, de oferecer sacrifícios, de ser perdoado. A relação do homem com Deus era mediada por esse sumo sacerdote. Aqui, o autor de Hebreus está oferecendo informações a esses irmãos que Jesus, como sumo sacerdote, como aquele sumo sacerdote eterno, adentrou os céus e fez um sacrifício permanente. Não há mais necessidade desses sacrifícios. Porque nessa mesma carta você vai perceber que o método anterior, né, que era o sacerdócio araônico, tinha que se fazer todas as vezes. O sacerdote não só oferecia sacrifício pelo povo, mas tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era sujeito aos pecados também. Então, o sacerdote morria, né? Porque quando chegava ali 80, 90 anos, vamos colocar 110, porque naquele tempo o pessoal vivia até legal, né? Morria, tinha que se levantar outro sacerdote, depois aquele morria, levantava-se outro, e o autor está querendo dizer a esses irmãos que Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que o sacerdócio dele é eterno.
Ele entrou de uma vez por todas nos santos dos santos e ofereceu esse sacrifício por nós. Precisava-se ter esse entendimento. Depois ele fala que esse mesmo Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele podia se compadecer das nossas fraquezas, das fraquezas dos homens. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Estão entendendo que coisas difíceis é essa de dizer? Aqueles irmãos precisavam ouvir sobre isso, precisavam ser orientados sobre isso, mas eles não tinham condições de serem orientados sobre isso. Por quê? Porque eles se tornaram preguiçosos no ouvir, tardios no ouvir. Ainda o autor vai falar que, embora esse Jesus sendo Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. São coisas difíceis, até hoje. Como Jesus, sendo Deus, sendo perfeito, aprendeu a obediência. Ele ainda vai falar que ele tornou-se autor da salvação eterna. Então, quando o autor chega no versículo 11 e diz: a este respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, são essas informações. Aqueles irmãos, lembrem, estavam querendo voltar, estavam retornando a antigas práticas relacionadas ao sacerdócio da antiga aliança, ainda estavam ali indo ao templo, oferecendo seus sacrifícios, entendendo que haveria um sacerdote ali ainda nas antigas práticas. E o autor vai explicar que não há mais necessidade. Mas, infelizmente, eu não posso explicar isso a vocês, que são coisas difíceis de dizer, porque vocês se tornaram tardios no ouvir. Vocês se tornaram indolentes, né? Que é o título da nossa mensagem. O perigo, né? Ou a indolência no conhecimento de Deus. Essa falta de vontade, essa falta de ousadia, essa falta de entusiasmo no conhecimento de Deus. Quando nós fechamos os nossos ouvidos, quando nós ficamos preguiçosos para ouvir, nós entramos em uma fase de regressão completa. Ficamos parados no tempo. E isso afeta o nosso relacionamento. E por que nós fazemos isso? São vários motivos. Esses irmãos estavam sofrendo perseguições, sim, mas também estavam desanimados, estavam sem alegria, estavam sem entusiasmo. E, infelizmente, eu percebo isso na vida de muitos irmãos. Não existe aquela empolgação, não existe aquele entusiasmo, aquela necessidade de estar na presença do Senhor, aquela alegria de estar aqui. Temos uma programação, que bom que vamos ter essa oportunidade. Está chegando o domingo, que bom que vamos ter essa oportunidade. Por quê? Porque provavelmente essa ideia de estar preguiçoso no ouvir, essa ideia de se afastar, de não dar a devida atenção, a devida importância, estejamos vivendo isso nos nossos dias. Eu sei que há profecias, eu sei que o mundo hoje do entretenimento, né, a nossa vida é muito corrida, como costumamos dizer, tudo isso afeta, mas essa esperança, essa alegria, essa ousadia de conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele, não pode ser manchado, não pode ser fragmentado, não pode ser deixado de lado. É necessário ouvir, é necessário estar atento, é necessário um comprometimento. E fazendo a primeira aplicação com 2 Pedro capítulo 1, dos versículos 3 ao 9, é necessário que, pelo pleno poder de Deus, pelo pleno conhecimento de Deus, por suas promessas grandes e preciosas, estejamos atentos, uma vez que nós escapamos das paixões que afetam, né, que nos prendem nesse mundo. Tendo escapado dessas paixões, nós precisamos viver de forma consciente, livre, alegre, entusiasmada, com piedade, com perseverança, com ousadia. Então Pedro vai direcionar a carta àqueles irmãos enfatizando isso. É necessário ter esse compromisso com Deus. Então, quando o autor diz, a este respeito temos muitas coisas a dizer e coisas difíceis de explicar, esses irmãos precisavam ouvir a respeito disso, que Jesus, como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas,
que Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado à nossa semelhança, e que Ele, mesmo sendo Filho, mesmo sendo Deus, mesmo com essa posição, Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E são coisas realmente difíceis de dizer e difíceis de explicar. E principalmente quando o público que tem que ouvir isso está preguiçoso em relação ao ouvir. Indolência, ela pode ser física ou moral. Quando eu falo de a indolência que afeta o conhecimento de Deus, eu estou falando de algo que pode se relacionar tanto ao físico como à moralidade. Talvez eu, você ou nós não nos conhecemos no mais profundo, né? O que somos quando estamos sós, mas a nossa indolência, ela pode ter uma raiz de moralidade, né? Amoral, você não dá devida atenção à palavra, você não dá devida atenção às coisas de Deus, porque você não quer se desfazer de algum pecado, você não quer deixar de lado algum comportamento que não agrada a Deus, mas que porém você não quer deixá-lo. Então é um perigo muito grande essa indolência, essa preguiça no ouvir, esse desenvolvimento na vida cristã. A indolência, né, nosso primeiro ponto aqui, ela causa retardo e ela prejudica, porque é uma falta de progresso na vida cristã. E nós somos desafiados isso diante de todas as Escrituras. Uma vez que nós entendemos quem é Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente precisa progredir. É uma vida de progressão, é uma vida de crescimento. Não é uma vida de retardo, não é uma vida de regresso, não é uma vida de você ficar parado no mesmo local que você está. E o autor vai falar sobre isso. Essa preguiça de ouvir, ela pode ser uma rejeição da palavra. Então é necessário, irmãos, e desde hoje pela manhã eu estou falando sobre isso, que a gente atente sobre isso, que a gente pense sobre isso. Talvez chegamos aqui todos os domingos pela manhã e à noite, mas tenhamos uma rejeição à palavra. Escutamos, mas não absorvemos, não colocamos no coração e enfatizamos na prática isso que nós entendemos. E essa rejeição, vocês não precisam abrir, mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo escrevendo a Timóteo, ali no fim da sua vida, né, prestes a ser morto, ele vai dizer que aquele público que Timóteo iria enfrentar depois da sua morte, que iria dar continuidade, seriam pessoas que negariam o Senhor Jesus. Eles não suportariam a sã palavra, a sã doutrina. Essas pessoas sentiriam coceiras no ouvido e eles se rodeariam de mestres ao seu bel prazer. Entende? Você fala da palavra para esse público e a orientação de Paulo é essa, é como coceira nos ouvidos, eles não aguentam. Talvez eu esteja falando aqui, outros pregadores, outras igrejas nesse momento, com adorando ao Senhor, com o culto ao Senhor, e na hora da mensagem, pessoas ouvindo essa mensagem, mas que ela está vindo como coceira, né? Como uma agoniação, como uma coisa que, meu Deus, que hora acaba isso, sabe? Esse público era esse, hostil à palavra. São pessoas que começam a se rodear de mestres, né? A procurar mestres que eles se sintam bem, que fale aquilo que eles querem ouvir. Essa semana retrasada, eu encontrei com um rapaz aqui na São Benedito, né? Ele estava trabalhando e a gente se conhece e começamos a falar sobre o Evangelho. Ele é da Presbiteriana. E me chamou muita atenção, teve uma hora que ele começou a chorar, por quê? Porque nós estávamos conversando sobre justamente essa ideia de conhecimento de Deus, de você entender a palavra, de você entender o que é vida cristã. E ele começou a chorar, e ele falou algo que me marcou, né? Ele disse assim, que seria melhor, não que ele estava querendo não conhecer ao Senhor, mas ele disse que muitas vezes ele fica pensando na sua natureza pecaminosa, que seria melhor não conhecer o que ele conhece hoje. Ele tem um conhecimento das Escrituras de Deus, e ele disse que era uma luta na sua família, porque ele queria pregar aos seus familiares, suas irmãs, né? E eles meio que ficavam ali, sabe?
zoando da cara dele. Ele vendo aquelas práticas que não condiziam com a palavra de Deus, e ele conhecendo a palavra de Deus e sabendo as orientações que ela nos dá, queria passar para os seus familiares e ficava aqui naquela luta. E ele começou a chorar. Aí teve uma hora que ele disse: era melhor que eu não tivesse conhecido. Aí eu falei para ele que aquilo era um momento de desespero, né? Que um momento assim que ele estava querendo que os seus familiares entendessem aquilo que ele entendem, mas eles não entendiam. Paulo vai dizer em Coríntios que o homem natural não conhece as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. É impossível, se não houver uma revelação de Deus, uma luz de Deus, uma iluminação do Senhor, o homem entender. Mas é diferente desses irmãos aqui. E talvez seja diferente de nós, que conhecemos, que entendemos, mas estamos paralisados no tempo, não desenvolvemos a nossa fé, nem o conhecimento de Deus, perdemos a oportunidade de conhecer coisas grandiosas, porque somos preguiçosos no ouvir. Não temos uma palavra que em 2 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 9 tem. Junte todas essas informações que vocês estão recebendo. Fé, piedade, perseverança, fraternidade, amor, e anexem isso a uma palavra chamada esforço. Perdemos isso no nosso vocabulário. Esforço. Como eu falei hoje de manhã, achamos que a vida cristã ela vai vir assim, né? Aquele poder de Deus vai transformando. É claro que isso acontece, mas achamos que é só isso. Não lemos a Bíblia, não oramos, não buscamos comunhão com os irmãos, não temos uma atividade devocional, uma busca mesmo intencional do conhecimento de Deus, e achamos que isso vai ocasionar uma transformação. E não é. Não é. É preciso esforço. É preciso deixar de ser preguiçoso no ouvir. E talvez eu ou você estejamos nesse momento da nossa vida dessa forma. Preguiçosos no ouvir. Tardios no ouvir. Não exercendo essa prática de conhecer ao Senhor. Há uma desistência devido às pressões, é claro, a igreja estava sendo perseguida. Se estiver fora, é melhor abandonar. Então, um pensamento de muitos ali, em Hebreus, no livro todo, há orientações sobre isso. Eu vou desistir, eu vou pular fora. Eu não vou me identificar com Cristo, porque isso vai me custar a vida, porque isso vai me custar alguns privilégios que eu vou perder. Então eu vou sair, eu vou abandonar. Ou então, uma imaturidade e falta de progresso na fé, que é o que nós podemos ver em 2 Pedro, capítulo 1, 3 ao 9. Aquele progresso de você ir dando continuidade e aquilo crescer cada vez mais. Então, irmãos, esse versículo 11, ele começa dizendo essas duas informações. A este respeito, que respeito? Sobre Jesus Cristo como grande sumo sacerdote, aquele que adentrou os céus, aquele que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, aquele que mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu poderia estar falando isso a vocês, mas eu não vou falar. Por quê? Porque são coisas difíceis de explicar e porque vocês também se tornaram preguiçosos no ouvir. Olha comigo o versículo 12. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. A indolência, ela causa retardo e causa uma falta de progresso na vida cristã. Mas ela também, ela retira a oportunidade de outras experiências com o Senhor. Sabe? E nós percebemos isso muito na escola dominical. Se a gente for tratar isso aqui, é como se você estivesse vindo para a escola dominical, está aqui presente, mas a sua mente muito distante, está aprendendo algumas coisas, né, os princípios elementares, coisas básicas, e a gente vai progredindo, mas depois de 10, 15 anos,
há uma necessidade de estar ensinando a você as coisas que você estava aprendendo quando estava com 2, 3, 4, 5 meses de convertido. Regrediram, pararam no tempo. E isso nós temos a informação que é devido à preguiça do ouvir, que ela pode ser motivada por muitas coisas, pressões, tribulações, mas também com uma falta de vontade, uma falta de alegria, uma falta de entusiasmo. Irmãos, nós somos orientados e estamos constantemente falando sobre isso aqui, que uma das coisas principais da vida, aliás, uma das coisas não, eu diria que a principal, vamos dizer assim, alvo, propósito da vida, é conhecer ao Senhor, conhecer a Deus, ter um entendimento, ter um relacionamento com Deus, de conhecê-lo verdadeiramente. Inclusive, em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheçam ao Senhor e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é essa. Se eu começo a conhecer isso aqui, eu vou dar continuidade a esse conhecimento pela vida eterna. E por que é que nós temos essa oportunidade, temos a liberdade, cada um tem suas Bíblias, em qual versão vocês queiram, tem esse momento que temos aqui na igreja, temos nas nossas casas, podemos nos encontrar em grupos, em pequenos grupos, por sinal que vai ter essa semana, só não na sexta, por causa da conferência. Então temos várias oportunidades de estar tratando a respeito dessa palavra, de conhecer esse Deus, de conhecer sobre nossa vida, sobre nosso relacionamento, e não progredimos. Muitas vezes não é só físico, muitas vezes não é só um problema que tem se levantado, é moral mesmo, é rejeição mesmo, é uma falta de vontade de querer fazer. E para isso nós precisamos avaliar muitas coisas dentro desse aspecto. Então, esses irmãos, eles já deviam ser mestres. Se fôssemos aplicar aos dias de hoje, esses irmãos que hoje estão com 15 anos e que há necessidade de aprendizado, eles já deviam ser professores da escola dominical. Mas há necessidade ainda de estar ensinando os elementos básicos da fé cristã. Irmão, você é um pecador. O pecado, ele afronta diretamente a Deus. Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa se arrepender. Eu sei que são informações valiosas, mas o problema aqui é que esses irmãos não tinham mais necessidade de estar sabendo sobre isso. E talvez eu e você, talvez a igreja do Senhor Jesus Cristo, as igrejas locais, estejam com uma série de necessidades no seu corpo dessa forma. Pessoas que estão com 10, 15, 20 anos e com mesmas necessidades de quando eram nos seus primeiros meses de vida cristã. E isso tudo se dá a uma falta de vontade e um desprezo ou uma negação ou uma falta de dedicação de ouvir, de aprender a respeito de Deus. Então esses irmãos, eles tinham que ouvir muitas coisas, mas se tornaram preguiçosos. E no versículo 12, o autor vai dizer: pois diante do tempo que vocês têm na sua fé, vocês já deviam ser mestres, mas há necessidade ainda de estar voltando às mesmas coisas, explicando as mesmas coisas dos oráculos de Deus. E vocês passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Essa expressão leite e alimento sólido, ela tem várias partes das Escrituras. Eu não vou pedir que vocês abram para a gente continuar só nesse texto, mas, por exemplo, existe uma advertência sobre muito tempo de crente e pouquíssimo conhecimento, muito tempo de vida cristã e pouquíssimo conhecimento do Senhor. O entendimento deveria refletir um mestre, e, no entanto, apresenta-se como uma criança. Há necessidade de estar alimentado dos princípios elementares, leite em vez de alimento sólido. E no caso, o alimento sólido aqui são essas informações que eu já passei para os irmãos anteriores, Cristo como sumo sacerdote, aquele que adentrou os céus e aquele que pode se juntar nós, porque ele foi tentado nas mesmas coisas, porém sem pecado. Ele pode nos entender, e aquela informação que, mesmo sendo filho,
ele precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Coisas difíceis de explicar, mas que também tinham um problema com os irmãos ali, que eram tardios no ouvir. O alimento sólido livra a igreja de alguns problemas. Por exemplo, Efésios 4,14 vai dizer lá que Deus instituiu líderes, pastores, mestres, apóstolos, para que a igreja tivesse maturidade e firmeza. Lá vai dizer que esse entendimento das Escrituras era para que não fôssemos, né, ou que não ser como crianças levados por qualquer vento de doutrina. Então hoje nas igrejas existe esse problema. Nas nossas nem tanto, mas você vê muitas igrejas que os irmãos parece uma doutrina aqui, levanta-se alguém falando alguma coisa, né? Levanta-se outra pessoa falando alguma coisa, olha aqui o que ele está dizendo, né? Aqueles crentes, como o pastor Rafael costuma dizer, que são seguidores de youtuber, né? Dessas pequenas mensagens de 5, 6 minutos, que o cara joga uma bomba, né? Fala alguma coisa diferente daquilo que nós entendemos e já complica a nossa mente. Eita, será que é isso mesmo? Então a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4 que a estrutura, né, o ensino correto, a fundamentação dos apóstolos, dos mestres, dos pastores, é para que não sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro por doutrinas erradas. Há pouco tempo aí nós tivemos o levantamento a propaganda do profeta Miguel, um menino de acho que 11, 12 anos, falando algumas coisas, e pasmem, eu fico pasmo com isso. Não é, como o Raif costuma dizer, o problema não é o profeta Miguel, é quem entregou o microfone para ele. E ainda tem seguidores, e não são poucos. Muitos seguidores. Então se levanta um cara falando heresia, falando coisas que não condiz com as escrituras, né? E vários seguidores. Eu só lembro de João capítulo 9, naquela mensagem que eu trouxe, né? Quando Jesus chegou para o cego e disse: você crê no Filho de Deus? Ele disse: diga quem é, para que eu creia. É como se houvesse uma necessidade muito grande das pessoas em ter algum referencial. Agora o interessante é que esses referenciais que são buscados muitas vezes, eles não estão dentro do que nós aprendemos sobre doutrina correta. É muito interessante isso. Como o povo se leva fácil por falsas doutrinas. E Paulo vai dizer em Efésios que a fundamentação dessa doutrina, ela não nos deixa como crianças, sabe? Levadas de olha aqui um pirulito, olha aqui outro pirulito. E você não sabe, isso aqui é verdade. Não, é isso aqui. Conhecimento concreto das Escrituras nos livra sobre isso, né? E aqueles irmãos estavam tardios no ouvir. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, 2. Quando vim falar com vocês, não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais. Leite vos dei como alimento, e não alimento sólido. Vos dei leite. Eu tive que entregar para vocês leite, porque eu não encontrei vocês como espirituais, e sim como carnais. Por quê? Porque existindo ciúmes, brigas, vocês vivem segundo o padrão do mundo. Então você vê a expressão leite, alimento sólido. Quando se toma leite, né? Quando vive sua vida inteira tomando leite, você tem problemas de relacionamento, né? Aquela igreja estava com ciúmes, com brigas, com divisões dentro dela. É aquele texto que vai falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E a igreja estava dividida, né? Com brigas, com invejas, com discussões. E Paulo vai dizer: olha, eu tenho que dar leite para vocês, não alimento sólido. Então a expressão aqui no versículo 12 é essa: aqueles irmãos, pelo tempo que já decorreram, já eram para ser mestres, mas era necessário que ele desse leite, porque eles não estavam preparados para comer alimento sólido. Como está você, como eu estou hoje na nossa vida cristã? Será que ainda temos necessidade de estar tomando leite, ou já podemos passar para etapas de alimento sólido? Será que eu tenho tido esse comportamento de ser tardio no ouvir, de ser preguiçoso no ouvir? Ou será que realmente eu tenho desenvolvido a minha fé,
o meu relacionamento com Deus, de forma que eu possa conhecê-lo cada vez mais. Versículo 13. Ora, versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. A indolência, ela causa retardo e uma falta de progresso. Por causa dessa indolência, dessa preguiça, nós paramos na nossa vida cristã, nós não desenvolvemos. A indolência, ela retira de nós a oportunidade de termos experiências mais significativas com o Senhor. E, em terceiro lugar, a indolência nos deixa vulneráveis e imaturos. Ele vai dizer que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, uma vez que não temos esse retardo, não somos preguiçosos no ouvir, nós iremos crescer cada vez mais na vida cristã. Nós não seremos imaturos, nós seremos pessoas que exercitam a mente, as nossas faculdades, de acordo com aquilo que Deus deseja de cada um de nós. O exercício da mente na compreensão das Escrituras desenvolve maturidade, firmeza e santidade. Estes irmãos estavam sem alegria, desanimados, sem entusiasmo. Estes irmãos estavam fracos, estavam sem energia, pensando em desistir. Estes irmãos pensavam, o único caminho é o abandono. Entendem? Essa comunidade aqui, pela qual o autor escreveu esse texto sagrado, esses 13 capítulos, eles estavam constantemente pensando em desistir, porque eles não tinham uma compreensão exata e correta das Escrituras, e principalmente a respeito de Jesus Cristo, que ele era o sumo sacerdote eterno, que eles não precisavam mais estar levando seus sacrifícios, oferecendo continuamente sacrifícios. Por quê? Porque Jesus, uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos e ofereceu esse sacrifício por nós. Então, irmãos, palavras como esforço, como diligência, como compromisso, como luta, aplicação, dedicação, está muito distante de muitos de nós. Está muito fora do nosso alcance. Está fora do nosso vocabulário. Então, mais uma vez repetindo, como eu falei hoje de manhã, é preciso um comprometimento maior, uma dedicação maior no conhecimento de Deus. Eu apelo isso aqui a vocês, como Igreja Batista Sião, estou falando agora para a nossa igreja local, nós precisamos de uma dedicação maior em conhecer ao Senhor. Porque muitas vezes estamos com 10, 15, 20 anos na igreja, e talvez essa orientação e essa exortação seja para nós. Olha, vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para estar muito mais desenvolvidos, e ainda há necessidade que vocês tomem leite, vocês estarem aprendendo coisas elementares, coisas básicas, aquilo que você ouviu e aprendeu nos seus primeiros meses de vida cristã. Mas não só isso, o problema é muito maior, porque esse retardo nos dá uma vida imatura, uma vida distante de Deus, uma vida de pouca alegria, de pouco entusiasmo, de pouca motivação, de pouco compromisso. Nós precisamos enfatizar isso. Por mais que existissem exortações do tipo para aquela igreja, irmãos, nós temos um descanso em Jesus, capítulo 4 você vai ver isso, que há um descanso esperado para cada um de nós. Irmãos, conservemos firme a nossa confissão, porque eles não queriam mais confessar, estavam desistindo. Tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos, uma vez que Jesus entrou de forma eterna, de forma perfeita, nós temos também esse acesso.
Irmãos, pela fé, nós podemos todas as coisas. Lembre-se dos heróis da fé. Pela fé Moisés fez isso, pela fé Abraão fez isso, pela fé Raabe fez isso, pela fé Elias fez isso, Sansão e vários outros homens da história das Escrituras. Queriam motivar aqueles irmãos. Olha, a fé, é impossível não agradar a Deus se não tiver fé. Irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você vai ver isso em capítulo 12. Mas tudo isso era ouvido aqui e saía aqui. Por quê? Porque não havia entendimento, não havia firmeza, não havia comprometimento, não havia esforço para aquilo ali. Então, essa exortação eu quero deixar hoje para nós, para não sermos indolentes no nosso relacionamento com Deus, para não sermos preguiçosos nesse relacionamento. Saia daqui hoje com esse compromisso. Busque ao Senhor com mais firmeza, com mais dedicação. Dedique mais tempo a esse conhecimento, a esse relacionamento. Aprenda mais das Escrituras. Desenvolva a sua fé com Deus. Procure meios de você crescer, atingir a maturidade e ajudar outras pessoas a atingirem também. Não sejamos como os hebreus aqui dessa comunidade, tardios no ouvir, sempre precisando voltar às mesmas coisas, explicar as mesmas coisas, sem desenvolvimento, sem uma progressão na vida cristã. Então é necessário fazer isso. Essas 3 exortações, esse pequeno trecho aqui de Hebreus capítulo 5, vai nos trazer essas informações muito valiosas, que o principal motivo, a principal mensagem, se for resumir aqui, que eu quero que você saia na sua mente, é não ser preguiçoso no ouvir, mas ter uma atitude de compreensão, comprometimento, uma atitude de esforço, de vida que vale a pena, uma vida com ousadia, com alegria, com perseverança, e para que nós corramos a carreira que nos está proposta. Essa é a mensagem. É isso que me chamou a atenção durante essa semana, percebendo a atitude desse irmão, que eu tive a conversa com ele, percebendo a nossa atitude como igreja, percebendo o nosso comportamento diante de Deus em muitas situações, percebendo o quanto imaturos nós somos. Muitas vezes nós vamos tratar sobre assuntos mais difíceis de explicar e percebemos uma complicação, um certo retardo. E é isso que nos está proposto. Corramos essa carreira. Vamos investir mais tempo no conhecimento de Deus. Vamos absorver mais essa palavra. Vamos entendê-la. E vamos fazer jus ao nosso tempo de cristão, de relacionamento com Deus. Então, se você hoje se encontra nessa situação, se você analisando sua vida, eu preciso realmente aprender mais do Senhor. Eu preciso realmente crescer mais no conhecimento de Deus. Então, tome essa exortação do autor de Hebreus, do capítulo 5, aos versículos 11 e 14. Vamos escutar coisas difíceis de se dizer, coisas difíceis de se explicar, e não sermos tardios no ouvir, não sermos preguiçosos no ouvir, mas pelo contrário, termos um comprometimento num aprendizado cada vez maior. Como 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Associar a virtude, a fé, a perseverança, a fraternidade, a esperança, ao amor, e que esses elementos possam crescer na nossa vida, de forma que nós não sejamos faltos em nada, mas pelo contrário, agrade ao Senhor a cada dia, sendo um filho fiel, conhecedor de quem Ele é, aprendendo da sua palavra e tendo um conhecimento claro a respeito da sua pessoa. Nós percebemos nas Escrituras que todos aqueles que conhecem o Senhor de forma mais profunda, eles revelam isso nas suas atitudes. E aqui eu finalizo com o exemplo dos 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel, em capítulo 3, versículo 16, quando o rei Nabucodonosor fez aquela estátua de ouro gigantesca e pediu para que eles adorassem. E aquele versículo ali é fantástico, Capítulo 3, versículo 16 e 17. Eles vão dizer assim: quanto a isso o quê? Questão de adorar aquela imagem. Nós não precisamos te responder.
Se o Senhor quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se Ele não quiser nos salvar, fique, ó Rei, sabendo que não nos curvaremos diante da imagem que o Senhor fez. Isso é conhecimento. Isso é relacionamento. Eles decidiram firmemente não se contaminar com aquelas iguarias do rei. Eles decidiram firmemente não adorar e não se prostrar nada que não fosse ao Senhor. Então, tenhamos essa convicção. Vamos mudar nossa vida. Se hoje há uma falta de entendimento, se há um regresso na fé, se vocês estão tardios no ouvir, não desenvolveram a fé, o relacionamento com Deus, como deveria ter desenvolvido, essa exortação fica para cada um de nós. Tenhamos esse compromisso com o Senhor e cresçamos cada dia mais no conhecimento dEle. Amém? Vamos orar. Em seguida, passarei a palavra ao dirigente que dará continuidade ao nosso culto. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua orientação a cada dia, nesse relacionamento com o Senhor, nesse conhecimento das Escrituras. Ó Deus, nós sabemos que vivemos em tempos diferentes, mas o Senhor é o mesmo, como cantamos logo agora há pouco. O Senhor é dono de toda a história, e o Senhor hoje é a mesma pessoa como foste outrora. Então, revela o Teu poder sobre nós, nos ensina a adorar o Senhor com mais dedicação, com mais alegria, com mais ousadia, conhecendo assim a nossa posição, como éramos, como estamos hoje, mediante Jesus Cristo, e isso possa nos dar um comprometimento maior com a Tua palavra, com a vida cristã, e agradar o Senhor com as nossas ações, comportamentos, palavras, onde quer que estejamos. Nós pedimos por nós, pela Tua igreja como um todo, pedimos por essa igreja em especial, nos ensina a crescermos a cada dia no conhecimento, para a Tua glória e para a Tua honra. Nós agradecemos e pedimos todas essas coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.